Boa noite. O corpo da Rainha Isabel II fez hoje a sua última viagem como parte de um grande funeral de Estado. Esta é uma notícia por acompanhar ao longo deste jornal. Por agora, o Presidente da República quer que os agentes da polícia contribuam ativamente para travar o terrorismo. Filipe News encerrou hoje um curso básico de polícia com mais de 11 mil graduados e anunciou que parte dos novos agentes vão integrar um novo quartel que trabalhará com a força local em Cabo Delgado. Este momento marca o fim de um processo e o arranque de outro na vida dos mais de 11 mil jovens do 42º curso básico de polícias, que nesta segunda-feira foram graduados. Sua formação iniciou em março último e não foi por acaso. Sempre meu pai me perguntava, quando crescer, onde queres trabalhar? Eu sempre falava para ele, tenho que trabalhar na polícia. Os jovens treinados na Escola Prática de Matalane provêm de quase todo o país, mas com uma única missão: garantir a ordem, a tranquilidade, com muita força, muita honra e com muita garra. Envolvidos 6 meses. Durante a sua intervenção, a ministra do Interior, Arsênia Massinga, afirmou que os graduados estão prontos para honrar a farda, defender a pátria e cumprir as ordens do comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Na primeira quinzena do mês de março de 2022, iniciou uma epopeia na vida destes jovens provenientes da nossa sociedade, da sua organização total, os quais, com a instrução recebida, para com seu saber, seu suor e sangue, dedicarem-se à garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas, certamente farão a diferença no cumprimento da missão acometida ao nosso Ministério, ao serviço do povo moçambicano. E as ordens foram dadas. Ser polícia é aceitar servir sempre o interesse nacional. Servir a pátria e estar disposto a trocar por ele, se necessário, a sua própria vida. Dirigindo-se aos novos membros da corporação, o Presidente da República exigiu que estes juntem-se no combate ao terrorismo e aos crimes diversos. Por isso, vocês, alguns estão aqui, vão imediatamente para a formação especializada. Aqueles outros jovens que estavam a trabalhar ao lado da força local da província de Cabo Delgado, jovens que aqui beneficiaram do treinamento, também vão abrir mais um quartel na província de Cabo Delgado para funcionarem, continuar a fazer aquilo que já estavam a fazer, ainda sem conhecimentos. Para isso, News diz ser necessário que os graduados distanciem-se de atos de corrupção. Distanciem-se de todas as práticas nocivas, como seja da criminalidade organizada, da extorsão, da corrupção, do contrabando e de todos os outros tipos de crimes de que alguns membros da Polícia da República de Moçambique têm sido suspeitos, acusados e condenados, manchando a imagem da corporação. Fica o repto, desde já, de que seremos intolerantes e implacáveis. Aplicaremos sanções de forma exemplar. Dos 11.331 jovens graduados, 6.780 são homens e 5.551 mulheres. Alguns deles serão integrados às forças especiais. E a polícia Nampula assegurou hoje que já devolveu as 29 pessoas de Nacala e Memba que foram encontradas em Cabo Delgado. No entanto, segundo a corporação, estas 29 pessoas deverão ser monitoradas para que não voltem a cair nas mãos dos recrutadores de terroristas.
Na semana passada, a polícia apresentou na cidade de Nampula 29 pessoas que supostamente saíram de Nacala e Memba, aqui na província de Nampula, com destino a Palma, Macomia e Mocimboa da Praia, na vizinha província de Cabo Delgado. Na ocasião, a polícia disse que não tinha elementos criminais contra estas pessoas, mas suspeitava que as mesmas estavam a ser aliciadas pelos recrutadores de jovens para alinharem nos grupos terroristas. E porque sem crime não há condenação, a polícia assumiu que estes seriam devolvidos aos seus locais de proveniência. Já foram encaminhadas às suas zonas de origem e neste momento as subunidades policiais dos distritos onde esses indivíduos foram devolvidos estão a fazer um trabalho diretamente com esses indivíduos de monitoria para garantir que esses indivíduos não voltem a Cabo Delgado, não voltem a ser recrutados para engrossar o grupo de malfeitores que tem aterrorizado a província de Cabo Delgado. Um dos locais para onde foram devolvidas algumas destas pessoas é o distrito de Memba, onde a situação de segurança ainda não está 100% clarificada. Sobre os drones que a PRM disse que abateu na semana passada, desta vez não forneceu detalhes, se já tem informação dos seus proprietários. São informações que, se tivermos mais detalhes, iremos solicitar à imprensa. Ainda na semana passada, a província de Nampula voltou a registrar um acidente do tipo choque entre comboio e carro no distrito de Malema, mas desta vez sem causar óbitos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em mais um acidente de viação envolvendo o autocarro de transporte de passageiros na cidade de Maputo. O veículo embateu no edifício do Ministério da Defesa Nacional. Problemas mecânicos podem ter causado o sinistro. É mais um acidente de viação que envolve um autocarro de passageiros na cidade de Maputo. Desta vez, um dos veículos embateu contra o edifício do Ministério da Defesa Nacional. Senti 2 vezes embates. O primeiro foi mais ou menos ligeiro, portanto, presume-se que o autocarro bateu primeiro este carro pequeno. E depois, logo de seguida, foi um estrondo maior, que fez sentir que as paredes tinham sido atingidas. Portanto, quando abrimos as janelas, vimos de fato que era um acidente por aqui fora e saímos a correr para presenciar, para ver se podia haver pronto-socorro, algumas pessoas, e de fato saíram algumas pessoas feridas. Todas as vítimas foram socorridas para o Hospital Central de Maputo. 2 continuam internadas e em estado grave. Essas 23 vítimas, 14 delas são do sexo feminino, 9 são do sexo masculino. 4 delas já demos altas, 4 estão em observação na nossa sala de observação de cirurgia. São 3 pacientes do sexo feminino e um do sexo masculino. Temos 3 pacientes em observação aqui nos balcões, são pacientes leves, e temos 12 pacientes policontusionados, politraumatizados, que estão a ser observados na traumatologia. No geral, esses pacientes entraram moderadamente a grave. Boa parte deles são moderados e alguns até já tiveram alta. E atualmente eles estão a ser estabilizados, estão a ser observados e evoluem bem. Não tivemos nenhum paciente que entrou com baixo nível de consciência ou inconsciente. O autocarro circulava numa rota não pré-definida para o transporte de passageiros, segundo a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo. Por isso, o condutor tem ainda por explicar. Primeiro, é estranhar o local, porque não é um local onde normalmente circulam os autocarros, fazem a mesma rota, então é difícil perceber. Teremos que conversar primeiro com o próprio motorista, que neste momento foi evacuado ao hospital, segundo o agente da Polícia de Trânsito, porque sofreu, tanto ele, tanto o cobrador, tiveram alguns ferimentos. Sim, então é estranho, nós precisamos de conversar com ele para perceber o que aconteceu neste troço. Esta rota não é habitual? Esta via não é habitual para nenhum autocarro, não temos nenhum autocarro que passa por esta zona. Não é a primeira vez que autocarros acidentam na cidade de Maputo.
quase sempre os problemas mecânicos têm sido apontados como a causa do sinistro. O transporte está mais caro na cidade de Tete. Os transportadores agravaram de forma unilateral a tarifa de transporte e alegam os elevados preços de combustíveis. Os transportadores lamentam a situação e acusam as autoridades de inoperância. O último agravamento da tarifa nos transportes públicos de passageiros foi em maio deste ano. A decisão foi tomada pela Assembleia Municipal de Tete de forma unânime, junto da Associação dos Transportadores. Entretanto, de lá para cá, maior parte dos operadores da rota que liga as cidades de Tete e Moatize não aplicam tarifas estabelecidas por lei e decidiram aumentar o preço à revelia das autoridades, passando dos atuais 40 para 50 meticais. Os passageiros lamentam a atitude dos transportadores e acusam as autoridades de serem inoperantes. Nós não estamos a entender que o comportamento dos transportadores, porque de fato, bem analisado, não chegaria a este preço. Já isso não sei o que está a acontecer, só que o empresário é esse que estou a ver sempre. Apesar de o agravamento de preço do transporte de passageiro em vigor não ter sido autorizada pelas autoridades competentes, os chapeiros dizem que não vão recuar da decisão devido ao elevado custo do preço de combustível e a distância percorrida. Daqui a Moatize até no hospital de Carpomoque é 50 meticais. O motivo do combustível, estamos mal no combustível, não estamos a ganhar nada. Enquanto como usamos essa via nova ponte, um pouco distante. O presidente da Associação dos Transportadores em Tete alega oportunismo e aponta a falta de fiscalização das autoridades policiais como a causa do problema. A associação como associação, não temos como nós temos que evitar, porque nós pedimos ao governo para uma tarifa eficaz. E foi aplicada. Portanto, quando aparecem violações, tem autoridade de fiscalização. O comandante da Polícia Municipal reconhece o problema e promete sancionar os infratores. Nós vamos estar a controlar, vamos estar a procurar este automobilista que tem esse comportamento e vai ser penalizado. Mas uma mineradora de grafite paralisou as atividades em Cabo Delgado. Os trabalhadores reivindicam aumento de salários e melhoria das condições de trabalho. A segunda mina de grafite em Cabo Delgado, paralisada devido à greve de trabalhadores, fica no distrito de Anquabe, a cerca de 100 km de Pemba, capital da província. Segundo confirmou a STV, a greve começou no dia 12 de setembro corrente e até o momento a mineradora continua fechada. Fomos para lá, aproximamos as partes e nesse momento está-se a trabalhar ainda de modo que consigamos alcançar um acordo e a empresa operar normalmente como vem operando. Além de Anquabe, o Centro de Mediação Laboral de Cabo Delgado está a tentar encontrar uma solução para uma outra greve no distrito de Balama, onde outros trabalhadores também paralisaram a exploração de grafite. A empresa começou a operar, a planta também de processamento do próprio grafite começou a operar, o que significa estamos num acordo e todos os trabalhadores voltaram no seu posto de trabalho. Mas daquilo que constataram no terreno, é justa ou não a reivindicação dos trabalhadores? Pelo menos por enquanto. Bom, o que nós constatamos no terreno, já que são questões que os trabalhadores levantam, né? Como já dissemos, vai se sentar dentro da empresa, com a própria administração da empresa, junto do comitê sindical que representa os trabalhadores para fazer uma avaliação ponto por ponto. As duas empresas afetadas pela greve continuam no silêncio, apesar das tentativas feitas pela STV. Salários baixos, falta de assistência médica e progressões nas carreiras e discriminação dos nacionais são entre outras causas que levaram os trabalhadores a paralisar temporariamente a exploração de grafite na província de Cabo Delgado. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa. Nós voltamos daqui a pouco com mais informação, mas antes, para quem nos acompanha pela ASTV, fique com o câmbio do dia. Até já. Bem-vindo de volta ao Jornal da Noite.
A FAO vai apoiar Moçambique a reduzir o risco de fome em zonas afetadas por desastres naturais e conflitos armados. O plano 2022-2026, hoje aprovado, está avaliado em cerca de 7,6 mil milhões de meticais. Os dados sobre pessoas em insegurança alimentar até melhoraram nos últimos meses, mas não reduz o peso. São mais de 11 milhões de pessoas em risco de não ter o que comer. E é por isso que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura aprovou esta segunda-feira o Programa de Apoio 2022-2026. O programa está previsto para ser implementado em todas as províncias de Moçambique. Portanto, não há uma zona específica. É óbvio que nós temos considerações especiais nas zonas mais afetadas, quer isso por insegurança, quer isso por eventos climáticos, como na situação da zona centro, na Sofala, Manica, e também aqui na zona sul, na zona de Gaza, ou mesmo lá mais para o norte, na zona do Cabo Delgado. A operacionalização será feita priorizando a diversificação da economia, ambiente e mudanças climáticas. Dos 7,6 mil milhões necessários, até aqui só 1,8 mil milhões estão disponíveis. No âmbito deste programa, vamos apresentar as necessidades do país, conjuntamente com os 3 ministérios com quem trabalhamos, para os nossos parceiros de desenvolvimento. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural entende que o projeto vai ajudar a combater a baixa produção nos momentos de seca em zonas como Gaza. Falamos principalmente da área da domesticação da água, o uso sustentável da água nas zonas semiáridas e também das plantações de caju. O plano vem substituir um outro que começou em 2016 e termina este ano. Para esse, o valor previsto tinha sido de 2,7 mil milhões de meticais, mas já acabaram sendo mobilizados 7,1 mil milhões para fazer face a choques externos. No desporto, destacamos hoje que a União Desportiva de Songo cimentou a liderança no Moçambola 2022 ao vencer ontem o Ferroviário de Maputo por 1-0. O jogo estava inserido no fecho da primeira volta da prova. Já com as faixas de campeão da primeira volta, a União Desportiva procurava ampliar o seu melhor de registro de vitórias no Moçambola diante de um candidato ao título motivado pelo triunfo no clássico com o Costa do Sol. E logo aos 3 minutos, Dário não agradeceu um brinde da defensiva locomotiva para fazer o 1-0. Festa nas bancadas. Os donos da casa continuaram a pressionar, mas sem critério na zona de definição. E o Ferroviário de Maputo só não empatou porque falhou escandalosamente perto do final do jogo. Provou-se isso em campo, as dificuldades que nós enfrentamos, mas ainda assim fomos a equipa mais dominadora. Tivemos algumas oportunidades de golo que não as conseguimos concretizar e por via disso acabamos tornando o jogo mais difícil, sobretudo na segunda parte. Muito bom a equipa de Songo, primeiro 15 minutos, depois 2-3 minutos, uma falta técnica de um jogador meu. Songo sabe com jogadores que Songo tem, uma falta de nós, eles meteu o gol muito rápido. Na próxima jornada, o Ferroviário de Maputo joga com seu homônimo da Beira. Já a União Desportiva de Songo mede forças com a Black Bulls. O Ferroviário da Beira vai fazer toda a campanha Nelson Mandela no Estádio Nacional do Zimpeto. O campo do clube não reúne as condições exigidas pela CAF para acolher jogos internacionais. O relevado natural do Caldeirão do Chiveve está muito longe de ter os padrões exigidos para acolher jogos internacionais, pelo que o mesmo está arriscado das competições africanas. Mas, mais do que o relevado não reunir condições, há outras componentes, como acessos, segurança, salas de imprensa com padrão internacional e localização dos balneários, que devem ser melhoradas para que este recinto seja aprovado pela CAF. Temos estado como direção e como empresa, o CFM, a fazer todos os esforços no sentido de, o mais rapidamente possível, podermos ter o nosso campo pronto para estas grandes competições. O Estádio Nacional do Zimpeto, único campo do país com requisitos exigidos pela CAF, é a alternativa para estas eliminatórias de acesso à Taça Nelson Mandela. Mas devem estar recordados que a Beira tem uma particularidade, é que sofreu muito IDAI e que, pronto, isto diz tudo. Depois, logo a seguir, quando estávamos a começar a recuperar, surgiu a questão da Covid-19, que beliscou muito a economia e
e o nosso patrocinador e nós não temos grandes receitas próprias, isto condiciona, obviamente, tudo aquilo que a gente quer. Na segunda eliminatória da prova, o Ferroviário da Beira vai jogar entre os dias 8 e 9 de outubro com o Clube Sportif do Congo. Agora vamos a uma das notícias de destaque deste jornal. A urna contendo os restos mortais da Rainha Isabel II fez hoje a sua última viagem num funeral de Estado, marcando a despedida à monarca. A Abadia de Westminster foi o primeiro ponto público do dia. Em Westminster Hall, as pessoas fizeram fila por horas para ver o caixão da rainha. Na Abadia, as portas abriram-se para os convidados antes do serviço fúnebre começar, que estava marcado para 11 horas. Chefes de Estado de todo o mundo voaram para se juntar aos membros da família real para lembrar a vida e o serviço da rainha. Políticos séniores do Reino Unido e ex-primeiros ministros também estavam lá. Membros de famílias reais de toda a Europa, muitos dos quais eram parentes de sangue da rainha, também estavam presentes. De Moçambique estava o antigo presidente da República, Joaquim Chissano. Porque o Westminster Hall não estava longe da capela, só quando faltavam 15 minutos para as 10 horas, o caixão da rainha foi retirado do catafalco em Westminster Hall. Tinha estado lá desde a tarde de quarta-feira e foi levado para a Abadia de Westminster. O movimento de um ponto para o outro foi feito através desta carruagem que tinha sido vista pela última vez em 1979, no funeral do tio do príncipe Felipe, Lord Mountbatten, e foi usada também para o pai da rainha, Jorge VI, em 1952, há 70 anos. Por regra, a carruagem é puxada por 142 marinheiros. Membros séniores da família real, incluindo o novo rei e seus filhos, os príncipes William e Harry, seguiram a carruagem de armas em procissão. Na abadia estavam 2.000 pessoas. Esta abadia é especial. Primeiro porque se trata da igreja histórica onde os reis e rainhas da Grã-Bretanha são coroados. Foi assim com a própria rainha em 1953. Segundo, porque foi nesta capela onde a então princesa Isabel casou-se com o príncipe Felipe em 1947. O serviço foi conduzido pelo reitor de Westminster, David Hoyle, com o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, dando o sermão. A primeira-ministra britânica, Liz Truss, fez uma leitura bíblica. Depois desta missa, outra vez o caixão da rainha foi levado para mais uma procissão da abadia de Westminster até ao Wellington Arch do Hyde Park Corner, em Londres. Com a rota ladeada por militares e agentes da polícia, o relógio Big Ben tocava a cada minuto enquanto a procissão se movia lentamente pelas ruas da capital. Saudações de armas foram disparadas a cada minuto do Hyde Park. Multidões de enlutados alinharam-se no caminho para ver o caixão e o desfile militar que se estendeu por mais de 1,5 km e envolveu centenas de membros das Forças Armadas. A procissão foi liderada pela Polícia Montada Real do Canadá e foi composta por 7 grupos, cada um com sua própria banda. Membros das Forças Armadas do Reino Unido e da Commonwealth, a polícia e o NHS estavam envolvidos. Mais uma vez, o rei e os membros da família real caminharam atrás da carruagem de armas que carregava o caixão da rainha.
Já em Wellington Ark, o caixão foi então transferido para o novo State Hearse para a sua viagem final ao Castelo de Windsor. Multidões lançaram flores em direção ao veículo que passava. Este foi o processo que aconteceu durante a tarde. O Castelo de Windsor, continuamente habitado por 40 monarcas ao longo de quase 1000 anos, também teve um significado especial para a rainha ao longo da sua vida. Quando adolescente, ela foi enviada para o castelo durante os anos de guerra, enquanto Londres enfrentava a ameaça de bombardeios e, mais recentemente, ela o tornou seu lar permanente durante a pandemia de coronavírus. Depois das 15 horas, houve uma procissão a pé de Long Walk do Castelo de Windsor. A avenida esteve alinhada com membros das Forças Armadas. O público teve acesso à longa caminhada para assistir à passagem da procissão. O rei e os membros séniores da família real juntaram-se ao cortejo no quadrângulo no Castelo de Windsor por volta das 16 horas locais. Um pouco depois das 16 horas, o caixão chegou à Capela de São Jorge para serviço de compromisso. Com a presença de uma congregação menor e mais pessoal, de cerca de 800 convidados, o serviço de confirmação foi conduzido pelo reitor de Windsor, David Conner, com a bênção do arcebispo de Canterbury, Justin Welp. Quando estava perto das 17 horas, 18 de Moçambique, começou a cerimónia final. Nela, a rainha é baixada para a abóbada real e o flautista do soberano tocará antes de uma bênção e o canto de Deus Salve o Rei. A apresentação do gaiteiro em Windsor foi algo que a rainha havia solicitado pessoalmente, disse o Palácio de Buckingham. A rainha será enterrada junto com seu falecido marido, o Duque de Edimburgo, na Capela Memorial do Rei George VI, localizada dentro da Capela de São Jorge. Sua laje de mármore será gravada Elizabeth II, 1926-2022. E o Alto Comissariado do Reino Unido em Moçambique diz que a Rainha Isabel II teve um forte compromisso com o bem da humanidade. No dia em que se presta a última homenagem à Rainha Isabel II, a Alta Comissária do Reino Unido em Moçambique destaca o seu legado na luta pelo bem da humanidade. Ela também conseguiu de ser muito humana. Ela teve uma maneira em que ela poderia conectar com qualquer pessoa. Ela era uma pessoa que teve um compromisso bem forte para serviço, para sacrifício, para a responsabilidade do papel dela. E acho que isso é um exemplo que ela deixou para todo mundo, que qualquer nível que você alcançar na sua vida, você tem que ficar humano, você tem que ficar conectado com a realidade dos povos do mundo e veja como você pode ajudar. E mais, a representação britânica descreveu o último adeus à rainha como sendo um momento para celebrar sua vida e obra. Claro que a gente tem muito tristeza sobre a morte dela, mas também hoje também significa uma celebração de uma vida tão significativa não só para nós, mas também para a família da Commonwealth. O Alto Comissariado Britânico em Moçambique espera um bom reinado de Rei Carlos III pelo fato de ter testemunhado os 70 anos de liderança de Rainha Isabel II. Acho que ele vai fazer um trabalho super bom, porque o mínimo ele já passou 70 anos aprendendo bem perto de uma rainha que era, na verdade, um exemplo bem forte sobre o que é serviço. A quando de sua proclamação, Rei Carlos III prometeu seguir exemplo de Rainha Isabel II, mantendo o governo constitucional e a paz. O historiador e vice-reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Joel das Neves, diz que o funeral da Rainha Isabel II representa um grande evento e de grande magnitude para o mundo pelo legado do seu reinado ao longo dos anos.
O funeral da Rainha Isabel II é a principal notícia do dia em quase todo o mundo. E para o historiador e vice-reitor da UEM, Joel das Neves, tem a razão de ser pela dimensão da monarca no mundo. De fato, isto tem um significado especial na medida em que revela a magnitude da figura da rainha e do próprio país, né? Como sabemos, a Inglaterra e o Reino Unido, de modo geral, tem uma grande proeminência no mundo em muitos negócios e assuntos políticos da globalização. Joel das Neves considera que a mobilização do mundo, particularmente dos chefes de diferentes estados, é a prova do valor do legado deixado pela monarca. É uma forma clara de venerar uma figura que a todo tipo de chefes ou mesmo reinados ou monarquias tem um significado especial. Das Neves enaltece ainda o papel desta figura para o mundo, com particular destaque para o continente africano. Sabemos que desde a Segunda Guerra Mundial aos dias de hoje houve muitas transformações ao nível, por exemplo, para o nosso continente, com a descolonização e a independência das ex-colónias inglesas e não só, mas também o fim da Guerra Fria, que marcou durante muitos anos a tensão no mundo, e ela foi uma figura sempre presente a acompanhar e a ter uma atuação especial. Recorde-se que a Rainha Isabel II morreu no passado dia 8 de setembro, vítima de doença. O mundo e o adeus hoje prestado à Rainha Isabel II. E esta é a matéria que leva o jornal a mais um intervalo, mas antes, saiba como o tempo se vai comportar nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país. Tempo relativamente fresco na zona sul. Maputo vai registrar uma máxima de 24 graus, de mínima de 17. Igualmente 24 graus de máxima em Xai-Xai, com 14 de mínima. Em Inhambane, 29 graus de máxima e 32 de mínima. A região centro do país vai ser a mais quente a nível nacional. Destaque para a cidade de Tete, que vai registrar uma máxima de 41 graus e uma mínima de 23. Chimoio e Quelimane vão registrar, as duas cidades, máximas de 36 graus. Beira vai atingir 31 graus de máxima. Na região norte do país, a cidade de Nampula será a mais quente, com 34 graus de máxima, mínima de 20. E Lixinga será uma das cidades mais frescas do país, vai registrar uma máxima de 27 graus e mínima de 13. Pemba, por fim, vai registrar 29 graus de máxima e 21 de mínima. Até já. Bem-vindo à terceira e última parte do Jornal da Noite. Arrancam em 2 semanas as matrículas da primeira classe para o ano letivo 2023. O processo vai decorrer de 3 de outubro a 30 de dezembro e o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano prevê inscrever mais de 1.500.000 crianças. Pais e encarregados de educação de crianças que completam 6 anos até 30 de junho de 2023 devem matricular os seus filhos na primeira classe a partir do dia 3 de outubro. Abrimos vagas em todo o país que corresponde a 1.510.189 crianças em todo o país. O número representa um aumento de 8% se comparado ao presente ano letivo, tal como explica o porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Que nós tivemos ingressos num total de 1.394.714. Portanto, este aumento tem um peso de 8% comparativamente ao ano passado.
Feliciano Maalambe sublinha ainda que as matrículas das crianças são gratuitas. A fraca adesão dos transportadores semicoletivos ao licenciamento. Das 1.200 viaturas que compõem a Associação dos Transportadores Rodoviários da cidade de Maputo, somente 450 foram licenciadas. Estar licenciado é a condição para o transportador receber a compensação no âmbito das medidas anunciadas em julho para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis. Com o arranque do licenciamento massivo, o município de Maputo estabeleceu metas. Nós definimos uma forma de licenciamento simplificado, que é um conjunto de documentos que acabamos não pedindo nessa fase, determinadas declarações que levem tempo. Nós já tínhamos cerca de 600, quase 700 transportadores que estavam a renovar a licença de forma regular, e hoje temos mais 400 transportadores que estão a iniciar atividades, aqueles que não tinham licença. Para dizer que praticamente quase todos os transportadores, na nossa estimativa de cerca de 1.200 transportadores, hoje eles já estão praticamente licenciados. Apesar desta abertura, somente 450 viaturas da Associação dos Transportadores Rodoviários de Maputo, a ATROMAP, foram licenciadas até ao momento. Uma das questões que eles nos colocaram é essa de terem alguns carros que precisavam, que provavelmente, são carros quando vão à inspeção, depois têm várias recomendações por cumprir. Então, mas esse aspecto nós já tínhamos conversado com o município, no sentido de abertura, de haver uma moratória, no sentido de se tratar isso aí. Mas infelizmente não estão a fazer, agora já não entendem onde é que está o problema. Fazem parte da documentação para licenciar as viaturas a ficha de inspeção, o livrete, a carta de condução, título de propriedade e seguros. O governo está a dizer que não vai compensar ninguém que não esteja licenciado. Então cabe a eles reunir os requisitos necessários e fazer um licenciamento. Por outro lado, a ATROMAP diz que espera receber as compensações atrasadas até o dia 1 de outubro. Na atualidade internacional, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisa que os objetivos de desenvolvimento sustentável estão cada vez mais longe de serem alcançados. Guterres pede, por isso, mais investimento no desenvolvimento socioeconômico. Foi na abertura de um dos momentos mais importantes da 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU, onde António Guterres fez soar o alarme sobre o risco de não se alcançarem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. We meet at a moment of great peril for our world. Each peril is pushing the Sustainable Development Goals further out of reach. And in the face of such perils, it is tempting to put our long-term development priorities to one side, to leave them for a sunny day. But development cannot wait. Uma vez que o desenvolvimento não pode parar, António Guterres avança soluções. We need finance and investment from the public and private sectors. We need a reformed financial architecture that benefits developing countries, providing critical financing and debt relief. Governments need to invest like never before in the health, education and well-being of all people, including refugees and migrants. We need expanded universal social protection to protect people against economic shocks while boosting job creation, especially in the digital, care and green economies. A terminar o seu discurso, Guterres disse que o momento de agir pelo desenvolvimento é agora. Para trás, a atualidade internacional. Já sabe, é compromisso a seguir ao Jornal da Noite. Vem análise e debate no Noite Informativa com Boaventura Mocipo. Mocipo junta-se a nós para os destaques. Boa noite. Muito boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. O presidente da República, Filipe Nyusi, tem estado a apelar às empresas afetadas pelo terrorismo a regressarem à província de Cabo Delgado, argumentando que a situação de conflito está controlada. Mas muitas empresas ainda não responderam positivamente ao apelo político de Filipe Nyusi. Que condições políticas, econômicas e jurídicas as empresas precisam ter acauteladas para regressar à província de Cabo Delgado?
um apelo político do Presidente da República é suficiente para a retoma dos projetos? Até que ponto é que uma empresa como a Total, que tem o cronograma do desenvolvimento do projeto afetado, tem todo o financiamento bancário que mobilizou para o desenvolvimento também afetado, em que condições regressa a Cabo Delgado? Até que ponto é legítimo a Total exigir ou não uma indemnização ao Estado moçambicano por ver o seu projeto afetado e por o Estado moçambicano não ter cumprido uma das suas principais atribuições, que é a estabilidade política e a segurança pública? Quando a Total saiu, em abril, levantou aquilo que se chama cláusula de força maior. O que isso significa e que consequências é que tem para a Total e também para Moçambique, tendo em conta que os contratos determinam deveres e obrigações? Este é um dos temas principais do Noite Informativa de hoje. Vamos compreender melhor que condições efetivas as empresas necessitam para regressar a Cabo Delgado. Vamos trazer uma análise, digamos, de desenvolvimento de negócios e uma análise jurídica. Vamos trazer aqui o advogado José Caldeira, vamos contar com outro advogado, Custódio Duma, e vamos também contar com a presença de Florival Mucável, que é presidente da Câmara do Gás. Vamos fazer uma derivação ainda sobre a questão do gás, que é a ideia de construção de plataformas flutuantes. O governo moçambicano reconhece que está a estudar esta possibilidade, por duas razões: devido à prevenção contra os conflitos, porque as plataformas flutuantes elas funcionam em offshore, portanto funcionam no mar, portanto há menos riscos em termos de instabilidade política. A outra razão é a oportunidade do mercado, tendo em conta os condicionalismos à Rússia, dada a guerra na Ucrânia. O que Moçambique perde e o que Moçambique ganha com novas plataformas flutuantes? Estes três convidados vão navegar sobre estes temas. Mas não são os únicos que trazemos para o Noite Informativa. Vamos continuar a escalpelizar o encontro entre o presidente da África do Sul e o presidente dos Estados Unidos, Cyril Ramaphosa e Joe Biden, respectivamente. Vamos, sobretudo, olhar para o significado que a África do Sul tem para os Estados Unidos. Os Estados Unidos consideram a África do Sul um importante canal de influência no continente africano. Os dois países já têm articulado uma base de diálogo, chamada Diálogo Estrutural Estados Unidos e a África do Sul. Vamos também discutir que outros acessos, outros líderes, portanto, da SADC, têm a Washington. E este encontro, Joe Biden e Cyril Ramaphosa, o que pode trazer de novo no combate ao terrorismo e também no levantamento de sanções no Zimbábue. Vamos contar com a intervenção de Agostinho Zacarias, uma pessoa muito bem andada, com trânsito nos corredores de Washington. Vamos também trazer algumas notas que transpiraram do Comitê Central Extraordinário do Partido Frelimo. São estes os pontos para a Noite Informativa de hoje. Caro telespectador, já sabe onde nos encontrar. É na STV Notícias. Aguardamos por si. Até já. Já sabe, não pode deixar de acompanhar o Noite Informativa. Este foi o Jornal da Noite. Agradeço pela atenção dispensada. Desejo-lhe uma boa noite. Bom descanso. Até amanhã.